Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina, sou jornalista da Camejo de Comunicação, uma parceira do Pet Support, e hoje estou aqui com o médico veterinário Daniel Cia para bater um bate-papo, fazer um bate-papo aqui conosco. Tudo bem, Daniel? Tudo bom? Seja bem-vindo. Então, Daniel, queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho das suas especialidades. Claro. Bom, eu sou Daniel Cia, né? Sou ortopedista veterinário, trabalho com ortopedia há pelo menos 20 anos, né? Tenho residência em ortopedia, mestrado em ortopedia, especialização em ortopedia. Tenho especialização voltada mais para a área de prótese de quadril também, né? E cirurgias ortopédicas, né, como um todo. Legal. Daniel, para iniciar o bate-papo, às vezes o cachorrinho dá uma mancada, passa, a gente já pensa, não, tá tudo certo, tá tudo bem, mas isso já pode ser o início de alguma lesão, o início de alguma doença, né? Qual que é o melhor caminho, né? Além, obviamente, de levar de imediato no veterinário, mas o que o tutor ele precisa analisar, o que ele precisa cuidar naquele animal? Então, na verdade, assim, né, o mancar é como tu falou, às vezes ele pode sim ser uma coisa muito simples, né? Um mancar por uma torção, igual a gente, né? Ah, torceu, entorse que a gente fala, deu um mau jeito, brincando. Hoje em dia tem as creches, tem o parque, o cachorródromo, então eles brincam muito, interagem muito. Isso pode predispor a lesões mais simples e predispor lesões mais graves. Lesões mais simples tendem a se resolver espontaneamente ou com um tratamento simples também, e lesões mais graves elas tendem a perpetuar, né? Obviamente pacientes que têm predisposição a lesões, né, que têm um caráter genético para isso, né? Por exemplo, as luxações de patela, displasia de quadril, os cães com coluna mais alongada, os dachshunds com tendência a fazer lesão de coluna, as hérnias de disco, esses cães eles precisam de uma atenção extra, e a prevenção para essas doenças também ela é muito importante, né? Eu tenho dois com tendência em casa, uma é uma Golden e outra é um Shih Tzu. O Shih Tzu de 11 anos hoje já toma um medicamento para fortalecimento de coluna, agora não recordo o nome, mas eu sinto que ele ainda sente um pouco mais. E a Golden já não, a Golden ela já tem um inicinho ali, eu acho que é bico de papagaio, alguma questão assim, mas ainda corre super bem, brinca muito de bolinha, né? Mas ao longo dos anos, quais são os cuidados o que a gente pode oferecer para manter uma saúde de qualidade, né, ao longo da vida deles? Claro. Então, assim, pensando na longevidade, né, no cão já mais idoso, no final de vida, né, é como na medicina humana, né, toda prevenção ela deve começar o mais breve possível. Então, assim, na medicina veterinária, algumas raças, como eu já disse, né, algumas raças especificamente têm mais tendência a ter lesões específicas também, né? Exemplo, o Luda Pomerânia com luxação de patela, o Dachshund com hérnia de disco, o Golden com displasia de quadril, um Chow Chow com ruptura de ligamento cruzado. Então, esses pacientes, se a gente tiver uma atenção redobrada para essas afecções específicas, né, que são específicas da raça, e se a gente conseguir principalmente diagnosticar esse paciente num momento precoce, né, na vida dele, que a gente veja, existe já essa patologia, existe já a lesão, então a gente pode desde tomar medidas de manejo, às vezes, né, do cão, redução de peso, exercícios moderados, evitar algum tipo de movimento, pulos, escadas, para que tu minimize também a progressão dessa doença. Ou em alguns casos, por exemplo, no caso da luxação de patela, quando ela já é de um grau mais avançado, o grau 2 que a gente diz, já tem uma indicação cirúrgica, né? Mesmo que seja um paciente muitas vezes assintomático, então de forma preventiva para que ele não tenha, né? Lógico, a cirurgia ela vai tratar o problema, então ela é definitiva, mas de forma preventiva a gente evita futuramente lesões mais graves decorrentes dessa afecção primária, que é a luxação de patela, que seria, por exemplo, uma artrose, uma ruptura de ligamento cruzado decorrente de uma instabilidade gerada pela própria luxação de patela,
na própria displasia de quadril, né? Que é comum no Golden, inclusive. Se tu conseguir manter esse paciente num peso adequado, isso ajuda muito. O exercício moderado, ele é interessante, é igual pra gente, né? Uma pessoa ativa, eu acho que hoje em dia já tem a creche para os cães, que é uma coisa relativamente recente. Sim. Eu acredito que em algum momento a gente vai ter academia para cão também. Algo parecido com isso, sabe? Alguma coisa tipo, como se fosse um funcional, né? Um treinamento funcional para cães. Porque assim, hoje em dia, ou a gente tem o cão muito sedentário que fica em casa, ou o cão que daí vai pro cachorródromo, ou vai para creche, e ali às vezes a interação é muito intensa, né? Porque tem energia acumulada, tem vários cães às vezes jovens e querendo brincar de maneiras às vezes mais brutas, inclusive, e com movimentos que podem predispor à lesão. Então, esses pacientes com um exercício moderado, direcionado, eles podem ser beneficiados também, no sentido de reforço de musculatura, preparo de articulação, para que esses pacientes, numa idade mais senil, não sejam tão propensos a lesões também, né? E esses cuidados, existe uma maneira de que os tutores eles possam iniciá-los já logo que adquirir ou que ganhar o animal? Ou são sintomas que vão aparecendo realmente ao longo dos anos? Como que eles podem ter esse cuidado e essa atenção maior? Não, assim, a avaliação precoce para o exame, para o diagnóstico precoce, é bem importante mesmo. Então, esses cuidados, assim, o cuidado, né? Um dos cuidados, assim, com o filhote é tipo de ração que vai ser dado, uma ração de boa qualidade. Não superalimentar também esses filhotes, porque às vezes a pessoa tem essa tendência, né? Não, ele precisa crescer, então, e aí dá comida demais. Aí é um paciente que às vezes cresce de forma disparelha, né? A parte óssea da parte muscular, e isso predispõe a lesões também. Mas vale sempre a consulta com o veterinário, né? Com o clínico geral. O clínico geral, geralmente, ele vai fazer um apanhado geral da saúde desse paciente, um direcionamento, né, geral para doenças virais e outros tipos de doenças mais comuns. Mas é interessante também, assim, no sentido de, especificamente das questões ortopédicas, de fazer uma avaliação com um ortopedista. Eu sempre recomendo isso, sabe? É bem interessante, porque muita coisa o clínico geral deixa passar. E é comum, porque é na especialidade dele. Um ortopedista, um bom ortopedista, ele pode diagnosticar de forma precoce uma luxação de patela, por exemplo, e tratar já esse paciente antes dele apresentar o problema lá para frente, que vai ser, geralmente, às vezes, depois de 2, 3 anos, e não quando ele é filhote, que vai aparecer essa lesão. E aí sim o paciente vai começar a mancar, e aí é tarde, daí já passou o tempo, entendeu? Porque além da luxação de patela, tu já tem uma artrose, por exemplo. A outra coisa, a displasia de quadril também. Displasia de quadril, se tu tem um paciente que ele é diagnosticado precocemente, às vezes ele não tem sintoma nenhum, ele chega na clínica, a única coisa que talvez o ortopedista perceba, esse paciente está andando com algum, rebolando um pouco, o andar um pouco cicla um pouco. Daí, assim, que às vezes é uma característica do paciente, às vezes tem uma displasia associada ali, só que é uma sintomatologia muito leve. Se a gente faz a avaliação desse paciente no momento certo e a gente conduz o tutor a fazer um bom manejo desse paciente, né, nutricional, de exercícios, evitar piso liso, por exemplo, evitar escadas, evitar muitos pulos, isso previne, pelo menos em alguns casos, tu consegue inclusive fugir de um momento cirúrgico. Porque grande parte das displasias de quadril, o tratamento acaba sendo a cirurgia. Hoje em dia, prótese de quadril, ou dependendo do tamanho do paciente, outros procedimentos, mas eles acabam culminando na cirurgia. Se tu consegue fazer um manejo, um cuidado ao longo da vida de alguns pacientes que não têm uma carga genética tão forte, tu pode, inclusive, fugir da cirurgia. Então, é um paciente que, se ele foi avaliado antes e foi bem direcionado, ele não vai passar por um procedimento cirúrgico, que sempre
O medo de muitos tutores, né? Porque envolve anestesia, porque tem riscos. E tem todo o envolvimento, o trauma, né, cirúrgico envolvido nisso. Então, se tu puder evitar, é assim como é pra gente, né? Se tu pode evitar um procedimento cirúrgico, tu tenta evitar. E nesses pacientes, se tu começa a conduzir eles de maneira adequada já precocemente, tu pode garantir qualidade de vida deles sem dor, mesmo com a doença ali presente, mas tu evitou que ela realmente se manifestasse de forma mais agressiva, entendeu? E aí foge de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Hoje, com a Sky, né, que é a minha Golden, ela tem 5 anos, então muito desses cuidados eu já tomo. Ela frequenta a creche, ela frequenta entre uma média de 2 a 3 vezes na semana, né? Mas ela também tem um bom tempo de descanso. Ela não é nós moramos em apartamento. Ela não é um cão tão ativo dentro de casa. Ela é mais tranquila, então ela tem um bom tempo de descanso. A bolinha sempre é um problema, né? Tem que esconder a bolinha às vezes, senão... A bolinha, eu sempre oriento os tutores assim, brinca de bolinha? Brinca. O ideal seria evitar, sabe? Porque assim... E dá dó, né? Porque assim, é uma brincadeira, eles adoram, exatamente. Só que é um movimento muito brusco. Falando em exercício, é aquele exercício que às vezes o cão é sedentário, não está preparado para aquele exercício. Por isso que eu falo da questão do preparo físico mesmo. Porque uma coisa é o cão que já é um cão atleta, que faz agility ou que tem um preparo físico mínimo para correr atrás de uma bolinha. Outra coisa é o cachorro que fica deitado o dia inteiro e aí tu começa a jogar bolinha do nada e eles não param e pensam nesse momento, eles só querem pegar a bolinha. E aí corre com tudo, freia com tudo, pula com tudo. E aí para ter lesões, eu tenho muitos pacientes que chegam para mim para serem operados porque romperam ligamentos, ligamento cruzado cranial principalmente, no momento da bolinha. É muito comum, assim, entendeu? Bem interessante. Então... E tu sabe que ela também ela é obediente, assim. Se eu mandar ela descansar, ela vai descansar, mas é o descanso dela. Quando ela estiver bem, ela já vai atrás da bolinha, já vai atrás de algum brinquedo, já vai me trazer. Mas também os outros cuidados, com piso, escada, tudo isso, eu tenho um receio bem grande. Faz toda a diferença. Inclusive, agora na enchente aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós fomos afetados, nós moramos no 7º andar. Então, eu fiquei quase 45 dias sem elevador. Ela ficou boa parte desse tempo na praia, na casa da praia. E no restante do período, eu descia com ela pela manhã, de escada, levava pra creche, pegava ela só no final do dia, ela subia só uma vez. Porque ela também não faz nada de necessidades dentro de casa. Então, eu tenho esse problema também, né? Claro. Então... já pensando nesse cuidado justamente por conta da displasia. E claro, depois do primeiro ano a gente iniciou ali a questão dos exames, né? Depois, agora que ela já apresenta um sinalzinho de algo assim na coluna, a gente faz de 6 em 6 meses. Então, a gente também tem esse cuidado aí com exames, né? Claro, é bem importante. O exame como tu falou, a questão da coluna, inclusive, né? A coluna, para qualquer cão, assim, né? Esse cuidado é importante, mas vale frisar alguns pacientes, né? Os linguicinhos, os dachshunds, que são alguns pacientes predispostos a lesões de coluna. O próprio Lulu da Pomerânia tem tendência, às vezes, a fazer hérnia de disco cervical, por exemplo, e aí dá muita dor. Então, assim, esse cuidado, essa prevenção, né, na escada, por exemplo, como tu falou, né? Um Golden para a escada ainda ok, mas um cachorro pequeno, e é comum, ele sobe, né? Se tu vai andar com ele na escada, ele vai subindo, ele vai te acompanhar. Claro. Mas para ele, imagina, um degrau para um cachorro pequeno é quase um muro que ele tem que escalar, entendeu? Só que eles vão subindo. Isso vai forçando a coluna, principalmente desses cães que têm uma tendência a ter hérnia de disco, né? Que é quando o disco sai do lugar. E na medicina veterinária acontece muito essa ruptura do disco, e esse disco leva a uma paralisia, é muito comum, né? A gente geralmente, assim, dificilmente tu vai chegar numa paralisia, tu começa com um quadro de dor inicialmente, e aí tu vai procurar o médico, né? O cão não, geralmente a dor é meio silenciosa, um belo dia o disco rompe e esse paciente aparece paralisado da noite para o dia, é super comum isso. Então, isso é outra patologia, outra doença que pode ser prevenida com esses cuidados, né? Da movimentação, de evitar a escada, de evitar o sobrepeso. O sobrepeso, ele impacta direto na ortopedia, né? Assim como na medicina humana, né? Se tu vai num ortopedista da medicina humana e tu tá com sobrepeso, tu vai tomar uma chamada, tipo, olha, não dá para... Tem que emagrecer, porque é sobrecarga, né? Eu falo, a articulação...
as articulações como um todo, elas são engrenagens, né? E elas, se elas têm que trabalhar com mais peso, mais sobrecarga, elas tendem a desgastar mais rápido também. E se é uma articulação, se é uma engrenagem que ela tem algum grau de deficiência, é o que a gente vê na displasia, tanto de quadril quanto de cotovelo, quanto nas luxações de patela, tu acaba tendo uma engrenagem que não funciona tão bem. Se ela é exigida demais, ela vai ter algum grau de comprometimento mais sério, né? E para os pets idosos? Claro, quando ele é jovem, a tendência é que as pessoas tenham o costume de fazer mais brincadeiras, de deixá-lo mais ativo, né? Mas em que momento, esse cachorro é idoso, tem que começar a cuidar mais, tem que amenizar as brincadeiras? Em que momento da vida dos animais a gente precisa redobrar os cuidados, vamos dizer assim, né? Assim, um cão depende muito da raça, né? Cães maiores tendem a ficar idosos mais rapidamente, né? Mas a partir de 8 anos já requer um cuidado um pouco mais especial, assim, no sentido de tudo isso que eu já falei, de piso liso, de movimentos bruscos, de sobrepeso. Nessas idades mais avançadas, tu já começa a tomar mais cuidado também, entendeu? Porque é igual a gente, vai ter mais predisposição, né, a fazer a lesão. Não tem como não, porque já tem um tecido mais degenerado, o músculo já não é o mesmo, já perdeu massa muscular. Com as castrações também, a castração é uma coisa que hoje em dia já é um pouco controverso, até que ponto castrar realmente é importante, né? Porque na ortopedia a castração tu vai perder massa muscular, porque tu perde a produção de hormônios que são fundamentais para isso. E aí tu acaba tendo um paciente que tem menos massa muscular na idade idosa e que está mais propenso à lesão. Tu tem também pacientes na idade mais avançada, pacientes com frouxidão ligamentar, frouxidão capsular, já algum grau de artrose primária ou secundária, né? Então são pacientes que acabam tendo mais, certamente são mais predispostos à lesão. Perfeito. Então o cuidado deve ser mais intenso nesse sentido, assim. E é basicamente isso, né? Esse manejo no dia a dia. E tu já teve algum paciente que a prevenção, ela foi importante para evitar uma cirurgia? Sim, vários. Infinitos. Mas tem algum caso que... É porque, assim, tem assim, muitos, na verdade... nessa linha da prevenção do paciente jovem, eu acabo atendendo muito paciente jovem mesmo, que às vezes vem para mim porque quer fazer um check-up mesmo, que seria o mais correto. Às vezes vem para mim com um quadro, mancou. E hoje em dia, graças a Deus, os tutores são mais preocupados. Mancou um dia, só que passou, só que mesmo assim resolveram trazer no ortopedista e a gente faz um diagnóstico de displasia, por exemplo, ou de uma luxação de patela. Então, nesses casos, tu consegue daí fazendo essa prevenção, na displasia principalmente, né? Se não é uma displasia que tem uma carga genética muito alta, porque quando tem a carga genética muito forte, ela vai aparecer, entendeu? Só que se tu tem uma carga genética leve pro desenvolvimento da displasia, todos esses cuidados, né, piso, peso, movimentos, eles são fundamentais para evitar mesmo que a lesão se agrave a ponto de precisar de uma cirurgia. Porque a cirurgia é o que eu falo, a cirurgia ela é um mal, entre aspas, necessário, né? Quando a gente faz a cirurgia, por mais que envolva, tem anestesia, tem a manipulação cirúrgica, tu tá gerando um trauma cirúrgico, mas isso é para o benefício do cão, entendeu? É para tratar uma lesão que já chegou num limite que não tem mais condição de manter aquele tipo de qualidade de vida, né? Paciente com dor, por exemplo, em prótese de quadril, por exemplo. Na displasia de quadril, tu chega com pacientes com muita dor, e aí a colocação da prótese é mandatória. Se tu não colocar, é um paciente que não vai ter qualidade de vida, entendeu? Vai ter muita dor, vai se deslocar muito mal. E aí isso envolve toda a família, né? Na verdade, que se envolve com o paciente, que fica triste junto com o paciente, que... Sem falar da logística também, né? Toda a logística, sim. Porque hoje em dia os tutores... né? Eu tenho uma logística que faz de levar para creche antes do trabalho, de buscar, às vezes não consigo, minha mãe busca, então não adianta, é uma logística grande que... Claro, e aí um cão, imagina, com dificuldade locomotora,
Dificulta 10 vezes mais, ainda mais para um cão grande, alguém que não tenha força para carregar um cão grande, porque um cão grande é 30 quilos pelo menos. A Sky tem 33. É. Mas então, Daniel, para encerrar, gostaria de deixar algum recado para os tutores sobre cuidados, reforçando? Eu acho que assim, o recado principal é esse, é prevenção, né? Prevenção é, como tudo, como na medicina humana, como na medicina veterinária, prevenção é a chave, assim. A prevenção sai mais barato e envolve menos sofrimento também. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado Esse foi um bate-papo com Daniel Cia, médico veterinário do Pet Support. Muito obrigada e até a próxima.